Prêmio para Escoamento de Produto, PEP. Então, olha só, nós vimos o COVIPA na aula passada, que é o contrato entre produtores e o governo federal. O governo federal se compromete a comprar dos produtores, determinados grupos, a um preço mínimo. O que acontece, então, se o governo vai comprar esse produto? Ele precisa vender para alguém, e para isso existe o PEP. Então, a relação do governo federal com arrematantes. O governo federal faz um intermediário aqui. Como funciona o PEP? O governo faz um leilão entre os arrematantes do menor prêmio que eles desejam receber do governo para adquirir o produto dos produtores a um preço X reais por unidade. Como é que funciona isso? Na aula passada nós vimos o seguinte, o governo se compromete a comprar a soja ali a R$ 6. Eu vou simplificar porque eu estava falando do preço do dólar, mas a soja a R$ 6. Ok. Eu falei 5,80, né? 5,80. Ok. Se a soja tiver mais de 5,80, tiver 6,20, o produtor não vai exercer o COPVA, ele vai vender lá no mercado. Mas se tiver menos de 5,80, tiver 5,70, ele vai exercer o COPVA e vai ter que vender a 5,80 para o governo federal. O governo federal, para também assumir o risco por esse cenário, ele vai dizer o seguinte, olha, arremetante, você se compromete a adquirir o produto a 5,90, por exemplo, ele vai terminar um preço X reais. E aí o arrematante, ele vai pagar um prêmio, ele vai ter que pagar um prêmio para o governo, tá? Peraí, não é o prêmio que ele deseja, não, o prêmio é o que ele recebe do governo, tá? Então ele recebe do governo um prêmio de 20 centavos por unidade para ter essa obrigação de comprar a 5,90. Então o governo paga 20 centavos para que ele compre a 5,90. Exatamente isso, tá? O que acontece? Aí o governo tem aqui o direito de venda. Se tiver mais de 5,90 no mercado, o governo não exerce porque ele vai vender no mercado. Mas se tiver menos de 5,90, tiver 5,70, aí o governo vai obrigar o arrematante a comprar aquele produto no preço acima do mercado. É isso que acontece. Só que acontece o seguinte, existe o preço que o governo determina, nesse caso aqui é 5,90, que eu dei no exemplo, e existe o prêmio que eu coloquei lá de 20 centavos. Esses valores podem mudar. E o importante é a relação entre eles, tá? A relação percentual entre eles. Então, por exemplo, se for R$ 6, eu vou simplificar o cálculo, e 30 centavos, é como se fosse 5% a diferença, né? 60 centavos é 10% de R$ 6, 30% é 5% de R$ 6. Agora, se o preço fosse R$ 5,50, R$ 5 o preço ali de venda, é 5 centavos o prêmio, perceba que a relação é de 10%. Então, a primeira situação é mais favorável ao governo. Isso se chama deságio monetário percentual. É dessa forma que o governo decide qual vai ser o preço de unidade e qual vai ser o prêmio, né? Acontece o leilão e aí os arrematantes vão dizer, eu ofereço o prêmio de 10 centavos a 5,90, outro 15 centavos a R$ 6, e assim o governo vê qual é a mais vantajosa. Vantagem do PEP. O governo federal realiza a operação de garantia de preço mínimo e o abastecimento de certas regiões, mas não incorrendo nas despesas. Assim, ele usa o PEP para dar garantia para o Covasp e buscar não faltar em certas regiões. E as despesas ele meio que terceiriza para os arrematantes. Bom, isso aqui, pessoal, é claro, nós vimos na disciplina de economia geral, é uma forma do governo tentar controlar os preços ali dos produtos. Tá? Isso tende a causar problemas de mercado, como nós vimos nas aulas anteriores sobre economia geral da playlist que está lá no meu canal de economia. Então, o controle de preço no geral tende a ter vários problemas nisso, mas, como a gente falou, a economia ela não é levada à risca exatamente pelos políticos, porque existe a política, né? Por isso, senão não te oferecer essas coisas. Nem sempre o que é melhor do ponto de vista econômico vai ser o melhor do ponto de vista político para grupos de interesses que estão envolvidos. E os grupos têm diferentes forças, diferentes lobbies, então por isso que existem todos esses mecanismos e não vai funcionar exatamente ali o livre mercado sem interferência estatal. É isso.